Deixa eu ver se a gente entrou todo mundo aqui. Na próxima aula de ética, cada um vai ler um artigo quando a gente for estudar, tá? Então, vamos lá. Então, a enfermagem só pode ser exercida se eu tiver inscrita lá no conselho, ó. E não confunda, viu, gente? Conselho regional é Corém. Vocês fizeram um trabalho do qual que é a diferença de Corém e COFEM. Passei um vídeo para vocês, né? Passei tudo. Ó, Corém, COFEM é diferente. Aqui está escrito Corém, ó, Conselho Regional. Então, é diferente. Eu tenho que ir no conselho regional daquela cidade, tá? Porque é ela que vai me olhar. Então, se eu não tiver inscrita lá, igual eu dei o meu exemplo de Rondônia, né? Que eu vou sair de Belo Horizonte, morar lá e exercer lá, eu não posso exercer as minhas atividades como técnico de enfermagem. Eu estou contra as leis, né? Posso ser julgada? Posso. Bem no finalzinho da apostila, nós vamos ver esses julgamentos, tá? Em quais momentos eu sou e quais são as penalidades. Aí a gente vai ver isso aí mais para frente. E aqui fala, né? Parágrafo único, aqui, ó. A enfermagem é exercida privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo auxiliar de enfermagem e pela parteira, respeitando os respectivos graus de habilitação. Ou seja, o que é respeitando os graus de habilitação? Respeitando os graus de conhecimento, né? O enfermeiro fez uma faculdade, ele estudou 4 anos, diferente uma parteira. O técnico de enfermagem estudou aí, né, 1 ano e meio incessantemente, aprofundou em várias matérias, né? A parteira não. Então, é isso que ele quer falar, que você tem, você pode exercer a sua atividade dentro do que você é habilitado. Então, tem coisas que ela não vai poder fazer, né? Essas questões de parteira, vocês vão aprender muito numa disciplina do semestre que vem, tá? Por isso que eu não vou nem Professora, adentrar aí, não. Oi? deixa eu te perguntar, a gente faz o curso, né, técnico, aí depois se entrar na faculdade dá uma eliminada em algumas coisas? Em E nada? nenhuma Tem que matéria, começar do zero? do zero. Não, tá. Achei que Nenhuma, eliminava um pouco não. de matéria, alguma coisa. Não, porque o conteúdo é muito mais complexo. Nenhuma faculdade que eu conheço elimina. Pode ser com Entendi, tanta tá. faculdade hoje em dia que tem nome que a gente nem sabe que existe, pode fazer, mas eu acho muito difícil. Eu acho que o MEC não autoriza, sabe? Uhum, entendi. Agora, de faculdade para faculdade, elimina. Por exemplo, eu fiz enfermagem e quero fazer biomedicina. Aí algumas matérias cruzam, né? Tipo anatomia, algumas coisas assim. Aí eu consigo eliminar. Mas assim, não. Mesmo assim, o curso tem que ser muito próximo, né? Para ter as mesmas. Sim, entendi. Obrigada. Nada. Então, parágrafo 3, o artigo 3, terceiro. Então, daqui para cima, gente, no primeiro e no segundo está tudo tranquilo. Eu posso exercer se eu seguir as leis. E eu posso exercer também se eu tiver escrita no Conselho de Enfermagem da minha região onde eu moro. É isso que fala o primeiro e o segundo. No terceiro, o planejamento e a programação das instituições de serviço de saúde inclui planejamento e programação de enfermagem. Ou seja, o que é planejamento? Um exemplo para me dar para vocês. Né? Eu vou planejar alguma coisa dentro da instituição, né? Relacionada ao serviço de enfermagem. Eu prever a escala. Eu posso trabalhar hoje sem ter o mínimo de colaboradores? Não, por isso que a televisão passa o dia inteiro. Porque se eu não tiver colaborador, não adianta eu abrir leito. Porque tem paciente, o paciente vai morrer do mesmo jeito, como é que faz? Então, tem várias legislações. No CTI, existe a legislação de quantos pacientes de quantos técnicos por paciente. Se tiver a menos, está errado. Se chamar fiscalização, dá problema para o hospital, porque é requisito, um paciente que demanda mais, eu preciso de tantos técnicos por paciente. Então, por isso que nós estamos enfrentando isso aí, né? Porque a quantidade de técnicos especialistas em terapia intensiva, respiradores, era
era que tantinho que tinha em todo o hospital. Só que a quantidade hoje de necessidade não triplicou, não, né? Nem dobrou. Foi muito além do que isso e nós não tínhamos nada, né? Porque a quantidade de pessoas que trabalham, que têm essa experiência nesse setor, né? Essa vivência, que tem que ser uma vivência específica, porque é diferente dos outros setores, a gente não teve. Então, tem que ter planejamento para eu trabalhar no serviço? Tem, de todos os âmbitos. Não adianta você ser um técnico de enfermagem do bloco cirúrgico, sendo que não tem você técnico de enfermagem para auxiliar o doutor, você não tem um enfermeiro por trás que vai comprar para você a linha para você costurar, né? Os materiais que você vai usar lá, né? Um implante no paciente, um stent, uma prótese, né? Você não tem uma pessoa por trás para poder comprar isso tudo para o dia de você operar. Não adianta ter o doutor, ter o técnico de enfermagem, se você não tiver uma pessoa para comprar por trás, não tem jeito de fazer cirurgia. Então, em todos os setores, né? Seja ele qual for o âmbito da enfermagem, tem que ter um planejamento por trás. Porque não adianta eu botar o paciente para dentro o tempo todo e eu não tenho para poder atender, porque vai morrer. Por exemplo, paciente, uma criança já morreu né, quando eu falo na minha mão, não é só na minha mão, né? Tem um médico do meu lado e tudo mais. Porque o hospital particular. Porque a mãe ficou a noite toda vendo o menino passar mal, com plano de saúde na mão, menino é asmático, com bronquite, com tudo, morreu de secreção que entupiu as vias aéreas. A mãe chegou com o menino todo desfalecido, a gente está trocando de plantão 6 horas da manhã no hospital, e morreu, por quê? O pronto-socorro que ela levou, que eu trabalhava, era pronto-socorro adulto. Eu não tinha nada de pediatria para entubar o menino, para poder ajudar o menino. E até que a gente ficou naquela, né? Se eu sair com ele daqui correndo para ir para um hospital pediátrico, ele vai morrer do mesmo jeito. Ou ele fica aqui, a gente tenta fazer alguma coisa, ou até eu deslocar esse menino até lá e vai morrer do mesmo jeito. A gente ficou barata tonta, né? Em questão de pouco tempo, né? De 40 minutos que a gente tentou ficar fazendo os primeiros socorros nele lá para liberar as vias aéreas por causa disso, né? De secreção e tudo mais, o menino morreu. Eu ia conseguir pegar esse menino na ambulância e levar para um pediatra também? Ia. Ele ia morrer do mesmo jeito no meio do caminho. Esperou demais em casa, né? Então, eu tenho que ter todo um planejamento. Se eu fosse um hospital pediátrico lá, eu tinha que ter todo um amparo para poder atender essa criança, né? Tudo do pediatria tem que ter, é obrigatório ter. Por isso que os hospitais ficam passando esse aperto, porque se o paciente entra para dentro, ele tem que ter todo o amparo. Isso é direito legal de todo cidadão, né? A saúde é para todos e dever do Estado. Todo mundo já escutou essa frase desde que pequenininha aí, né? A saúde é para todos, sem distinção de nada, nem de raça, nem de cor, nem de idade, nem onde você mora, nem o que você faz na sua vida, e dever do Estado. Por isso que eles estão passando aperto relacionado a essas questões do Covid, igual aquele ministro da Saúde, né? O que saiu agora, Pazuello, né? O que saiu. Por que ele saiu fora? Porque está sendo julgado. E pode ir preso? Pode, pelas negligências que ele fez relacionadas à saúde. Porque o cargo dele tem as leis que ele tem que cumprir, da profissão dele, e ele não fez. Pode ser preso? Pode. Muitas pessoas morreram porque ele não exerceu a função dele de ministro, morreu. Por isso que ele, vazou. Então, é tudo muito sério, né, gente? Esse âmbito da saúde, tudo é muito sério. Então, quando acontece um erro com a gente, na enfermagem, tem um monte de lei para apontar o dedo para a gente, ó. Um monte de lei para apontar. Então, onde que a gente vive nesse automatismo, mas sempre tem que prestar atenção, porque senão acontece alguma coisa, né? O quarto. Professora, Oi. dá uma olhadinha aí no chat, porque a Vanessa mandou uma pergunta e a Dani também falou um negócio aí. Uhum. Ah, tá. Eu participo de alguns grupos de enfermagem no INSS e vi que algumas pessoas comentando que algumas escolas exigem o TCC. A nossa escola pede isso? TCC é trabalho de conclusão de curso, né? Primeiro a gente tem que saber o que significa. TCC é trabalho de conclusão de curso. Trabalho de conclusão de curso na minha vida, eu fiz só... Aí você tem que ver onde que você está seguindo, porque isso é nível acadêmico, né? Trabalho de conclusão de curso é nível acadêmico, é onde que eu fiz a minha vida inteira. Curso técnico não tem TCC.
Eu tá? fiz, viu, professora? O curso Um técnico? TCC num curso técnico. É, Eu fiz em análise clínica e eu tive que entregar o TCC para poder pegar o diploma. aqui não tem, não. Eu não conheço as escolas que eu trabalho, não tem. Eu fiz lá na Politec, eles me pediu. Sei, conheço, mas eu não conheço outro lugar. As outras duas que eu trabalho não tem TCC. Aqui na escola não tem mesmo, quem me perguntou aí não tem, viu? Essa questão desse trabalho integral, assim, né? De conclusão de curso, tem que escolher um tema, tem orientador e tudo. Mas se fosse, a nossa escola é reconhecida pelo MEC, né? Todo mundo sabe, porque isso que vocês fizeram a inscrição. Se fosse exigência do MEC, vocês teriam que entregar igual é da parte acadêmica de graduação. Mas, porque senão o MEC não assinava a sua carteira, a sua pasta, né? Para você ter a liberação para pegar o Corém. Então, acredito que, por isso mesmo, alguns técnicos falaram que tiveram que fazer. Não entendi. Mas se fosse exigência do MEC, pode ter certeza que a gente teria que fazer, tá? Então, artigo 4º. O programa de enfermagem inclui a prescrição da assistência de enfermagem. Gente, eu vou deixar, quando faltar uns minutinhos, eu leio para cair sempre, eu leio, porque depois, toda vez que cai o Zoom, o chat apaga, né? Então, antes eu vou olhar, aí para eu não ficar parando, perder o raciocínio, tá? Aí eu Tá leio bom. e vejo. Artigo 4º. A programação de enfermagem inclui a prescrição da assistência de enfermagem. Toda vez que vocês lerem qualquer coisa escrito assim, vetado, 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 era algo que estava escrito aqui no artigo 5º, que eles, tipo, apagaram, mas não pode só apagar e deixar. Tem que escrever sempre vetado. Isso em qualquer lei do Brasil, tá? A gente falar Brasil, porque eu não sei como é que é lá fora, né? Por que, professores, eles tiraram? Porque alguma coisa que estava escrito aqui não pode ser assim mais hoje em dia, né? Ou a lei tinha brecha ali, ou estava dando dupla interpretação, alguma coisa assim. Então, passou por uma correção aí, e eles resolveram, ao invés de corrigir aquilo que estava lá, tirar mesmo ela toda e não deixar existir mais. Então, não pode colocar uma outra coisa aqui, não pode. Aí, toda lei que a gente vê mais para frente, a gente vai ter outras coisas que foram vetadas. Então, vocês já ouviram isso, porque a gente, como às vezes não entende muito, não é do nosso interesse, a gente não para pensar. Sempre no Jornal Nacional fala, né? O artigo foi vetado, porque antigamente tinha. Aí tem essa luta contra o negócio da mulher, né? Nós estamos lutando para esse artigo tal, 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 da legislação tal ser vetado, porque não pode continuar, por isso que as mulheres continuam apanhando, não sei o quê. Sempre fala essas frases. Porém, igual a aluna minha estava falando sobre vacina, sábado, ela falou comigo, eu nunca vi isso falar na televisão. Eu botei o MGTV no YouTube para assistir da semana passada. Falei assim, você não viu? Não, mas fala o dia inteiro, olha lá. Só que é como talvez a gente nunca teve interesse, igual eu falei, da política, e todo mundo está acompanhando agora, né? A gente tende a parar para prestar um pouco mais de atenção. Então, quando fala dessa questão aí de vetado e tudo mais, é porque algo estava escrito aqui, não pode colocar outro no lugar, e não pode fingir que não existe o 5 e pular para o 6, né? Do 4 pular para o 6. Então, o 5 tem que existir ali, mas fica escrito vetado, tá? Então, sempre que vocês verem isso em qualquer coisa, independente de enfermagem, é isso que significa. Então, aqui nós aprendemos até política, né? Vamos lá. E o sexto? O sexto é grande, ó. Ele vem até aqui embaixo, ó. Então, são enfermeiros. Primeiro, o titular do diploma de enfermeiro, conferido por instituição de ensino, nos termos da lei. Ou seja, a escola, quem que pode ser considerado enfermeiro? Vocês, por exemplo, alguma instituição de ensino que é licenciada para dar esse curso, reconhecida, bonitinho, e que dentro da escola, dentro dos termos da lei da escola, né, que a escola tem a quantidade de horas, a quantidade de matérias, a quantidade, tudo direitinho, eu com o diploma na mão, na nossa escola tem a licença de expedir diplomas, né? Que é muito sério expedir um diploma para uma pessoa, né? E aí eu tenho que comprovar que ela passou. Eu não posso expedir simplesmente sem ela frequentar a escola, sem ela ter um número de frequência. Vocês sabem que isso dá bomba? Né? Porque se a escola fizer isso, ela está fora da lei. Porque o MEC tem uma série de exigências para ela.
E se o MEC baixa lá, porque o MEC vai muita escola, viu, gente? Agora nem se fala. Fiscalizar, a escola pode perder o direito de trabalhar, né? Então, são enfermeiros os profissionais portadores de diplomas regulamentados, né? Por exemplo, para uma pessoa que... Vou dar o meu exemplo para vocês. Eu queria fazer mestrado, mas eu ia fazer online. Online só tem instituições internacionais. Só que o diploma, quando eu tiver no final, ele não é reconhecido aqui no Brasil. Ele é reconhecido lá fora, aqui no Brasil não. Então, se eu for prestar um concurso e o meu diploma de mestrado valer 10 pontos a mais para mim, eu posso ser mestranda, mas o concurso não aceita o meu diploma, porque ele não é reconhecido pelo MEC, que é a nossa instituição do Brasil todo, tá? Que é o Ministério de Educação, né? Então, eu vou fazer? Eu não, porque é uma fortuna e não é reconhecido aqui, né? Então, é só para dar um exemplo para vocês de como que funciona essas questões de reconhecimento, que é tudo muito sério. Por isso que antes da gente fazer sempre uma matrícula em qualquer coisa que vocês forem fazer numa escola, a gente tem que olhar tudo isso. 2, segundo, o titular do diploma, ou um certificado de obstetrícia, ou de enfermeira obstetra, conferidos nos termos da lei. Aqui, gente, é mais para, como é que eu falo? Enfermeiro superior pode fazer parto, né? Vocês já ouviram falar. Então, aqui na lei acaba encaixando que ele pode ser chamado de enfermeiro obstetra, pode assumir, né, um parto sozinho, se ele tiver, né, um certificado de que ele estudou a mais para ser um enfermeiro obstetra, né? Então, meu diploma só de enfermeiro vale? Não, né? Eu tenho a especialização de obstetrícia, é um enfermeiro obstetra, que assume um plantão inteiro de um parto, tá? Sofia Feldman, onde que tem muito. Terceiro, o titular do diploma, que sou eu, o titular do diploma, ou um certificado de enfermeiro, e a titular do diploma, ou certificado de enfermeiro obstetrícia, ou equivalente a esses diplomas, conferido por escolas estrangeiras, segundo as leis do meu país, do Brasil, registrado em virtude de acordo com intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como diploma de enfermeira obstetrícia. Ou seja, eu, Isabela, fiz enfermagem na Argentina, meu curso superior na Argentina. Eu posso trabalhar no Brasil? Posso, desde que seja revalidado no Brasil. Algumas revalidações, gente, não acontecem nunca, tá? Vocês já devem ter tido aí, ouvido falar, ou conhece alguém que fez medicina em outro lugar, né? Que mora no Brasil, mas lá fora é mais fácil, principalmente na Argentina, né? Na Bolívia. A gente vê muito falar que chega aqui e não consegue ter o CRM daqui. Por quê? Quando chega aqui, você tem que fazer uma prova de título. A prova de título são várias coisas de medicina que você aprendeu. Se você não passar nessa prova, você não tem seu título revalidado aqui no Brasil. É assim que funciona. Enfermeira, a mesma coisa? A mesma coisa. Se eu formei na Argentina, eu posso procurar aqui, aonde que eu vou, né? Para poder revalidar, e vai ter todo, inclusive pagar, tá? Tem que pagar. Inclusive, vai ter toda uma burocracia para eu poder revalidar. E nem sempre eu faço essa validação. Antes de eu olhar essa escola, antes não, olhando essa escola, foi mês passado que eu estava olhando essa escola. Eu entrei no YouTube para ver o depoimento dos alunos relacionados a essa escola internacional. Tem gente que tem 4 anos que está na luta e gastando dinheiro para revalidar o diploma e não consegue. São vídeos recentes do YouTube. Falou assim, gente, o estudo foi ótimo, foi muito bom, valeu muito a pena em conteúdo, mas eu não consigo fazer nada com esse diploma tem 4 anos, porque eu não consigo revalidar ele aqui no Brasil. 4 anos de formado. Então, se eu posso exercer, posso, mas se eu não conseguir revalidar, isso é um medo muito grande, né? É uma coisa muito séria, porque envolve, né? Você não tem um diploma. Eu sou enfermeira, mas não consigo trabalhar em hospital nenhum. Eu sou médico, minha família é toda brasileira, eu sou daqui, mas eu não consigo revalidar meu diploma. Vou ter que voltar para lá e trabalhar lá como médico, né? Porque eu não consigo, como é que faço? E o quarto,
aqueles que não abrangidos pelo inciso anteriores obtiverem título de enfermeiro conforme o disposto acima do artigo 3º do Decreto 50.387, de 28 de março de 61. Ou seja, aquele que não tiver... vamos lá, no terceiro, ó. Quem que é enfermeiro também? Aquele que não tiver dentro do terceiro inciso. Qual que é o terceiro inciso? Esse aqui que a gente leu atrás, ó. Que não tiver dentro da programação, né, do planejamento da instituição de enfermagem. Então, quem que é enfermeiro? Aqui embaixo, ó. O sexto que nós vimos. Ó, são enfermeiros todos que estiverem dentro desses requisitos, tá? Primeira coisa é a instituição de ensino ser regulamentada. Lembrem-se, vamos fazer uma revisão aqui. Ser titulado diploma dentro dos termos da lei, né? E o titular do diploma, se eu formei fora do Brasil, eu fazer essa reavalidação aqui também. Aí eu posso trabalhar. Sem essa revalidação, eu não posso trabalhar. Não tem problema eu ter formado em outro lugar, desde que eu consiga revalidar meu título aqui. 7. São técnicos de enfermagem. Lá a gente falou do enfermeiro. E o técnico de enfermagem? Então, tem a lei específica para cada um. A primeira, o titular do diploma, que sou eu, o certificado de enfermagem, expedido de acordo com a legislação registrada pelo órgão competente. Mesma coisa lá, né? Segundo, o titular do diploma, que sou eu, ou o certificado, né? Conferido por escola do estrangeiro, de fora, eu posso fazer o curso técnico lá também, desde que tenha um acordo, né, revalidado aqui no Brasil com esse diploma, desde que você consiga fazer essa validação aqui, que é muito difícil. Pelos depoimentos que eu vi aí recentemente, aí, que eu estava buscando coisas para mim, acho que não vale tanto a pena assim, não. Depois você vai penar e é uma incerteza que talvez você não consiga nunca. Artigo 8º. São auxiliares de enfermagem. Também tem, né? O titular e auxiliar conferido na instituição, dentro da lei. O titular do diploma, né? Tem que estar dentro das regras desde 1956. O terceiro, o titular do diploma, o certificado a que se refere o inciso 3, lá em cima, é expedido na publicação, ou seja, dentro de toda a regulamentação. Auxiliar de enfermagem a gente quase não vê hoje, né, gente? Então, cada vez mais ele está sendo substituído por técnico de enfermagem. Tem instituições que nem aceita mais quando entrega o único certificado que você tem de auxiliar e a gente não contrata mais. Então, tem muitos, muitos lugares. Mas a gente ainda vê muito auxiliar de enfermagem ainda concursado, né? Que antes o que era mais forte era auxiliar, sim, ainda tem muita gente trabalhando, mas bem menos do que da minha época que eu formei, por exemplo. Quando eu formei, eles já estavam trocando esse meio de campo. Inclusive, onde que foi meu primeiro emprego, eles já estavam tentando substituir ou falando para os colaboradores para estudar, né? Fazer o técnico. Que aí eles seriam mantidos lá na instituição. Porque o técnico, ele vem com uma característica de que estuda mais do que o auxiliar, que se aprofunda mais do que o auxiliar nas escolas, né? Então, eu vou querer um auxiliar ou um técnico? Eu vou querer um técnico, né? Que ele é mais gabaritado, né? Com competências técnicas, ele estuda um pouco mais profundo. Quinto, o pessoal, enquanto como auxiliar de enfermagem, nos termos do decreto da Lei 299, de 28 de 67. O titular do diploma ou certificado conferido pela escola, por estrangeiro, segundo as leis do país, registrando em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou reavalidado pelo Brasil. Mesma coisa, né? Fez auxiliar fora, tem que se revalidar aqui para eu poder trabalhar. Aí vem a parte das parteiras. Para quem não sabe aí, elas não são qualquer pessoa assim, não, né? Igual muita gente fala e trata elas, né? Infelizmente. Então, as parteiras tem toda uma legislação, ela foi regulamentada também. Então, primeiro, a titular do certificado, você vê que aqui já não fala diploma, vê certificado de curso, deve fazer um curso tipo cuidador, né? Cuidador já está um curso de 2 meses aí, né? Ele já forma como cuidador.
Então, essa titular, né, essa pessoa que fez o curso de parteira, pega o certificado, que está lá descrito tudo sobre a parteira no artigo 1º, lá em cima, que nós já lemos, e ela pode trabalhar, né? E o segundo, a titular do diploma, ou seja, a parteira, pega o certificado ou equivalente a um certificado conferido por escola. Então, a escola que ela fez também tem que ser, por exemplo, a nossa escola Conhecer tem curso de cuidador, né? De idosos. A Conhecer tem liberação para dar esse curso? Porque não é só Conhecer querer dar, não, viu, gente? Os cursos que ela quiser, não. Ela tem que ter um papel que libera ela do MEC para ela poder colocar esse curso lá. E para ela colocar esse curso, ela tem que ter as exigências do padrão do MEC para dar esse curso. Ou seja, tem como eu dar aula de anatomia na escola se não tiver todo aquele amparar para vocês no laboratório? Não tem. Então, antes de eu implantar o curso, eu tenho que cumprir com as exigências. A escola tem que cumprir, tá? Então, por isso que a escola Conhecer não tem enfermagem superior, né? Porque não tem a estrutura de um curso superior lá para poder implantar, por exemplo. Então, não vai ter a licença, né? Para poder ter um curso superior lá. Então, é a mesma coisa aqui dos outros, né? Se fez fora do Brasil, tem que pedir a liberação para poder exercer atividade de parteira aqui dentro do Brasil. O 10º, olha, tinha algo escrito aqui, foi vetado. Tiveram que apagar, porque está dando problema, né? Com aquela linha que estava aí escrita, esse artigo, e foi vetado. Ninguém tem acesso mais, ou seja, se uma pessoa for julgar a partir dessa lei aí, não consegue mais usar o que estava escrito aí, porque já foi, né, o presidente já reassinou de novo aí. Artigo 11. O enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe privativamente, ou seja, só dele. Letra A. Direção do órgão de enfermagem, integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública e privada, e chefia de serviço de unidade de enfermagem. Então, um enfermeiro, né, pode ser chefe de uma unidade de enfermagem? Sim. Né? Seja pública ou privada? Sim. Organização e, na letra B aqui, ó, organização e direção dos serviços de enfermagem, de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras de serviço, ou seja, tem que ter toda uma organização, né, uma direção das minhas atividades, do que eu vou exercer. E C, planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência. Então, isso tudo aqui é função privativa, né? É do enfermeiro. Ele planeja, ele organiza, ele coordena, ele executa, ele faz avaliação da assistência do que está acontecendo, né? Como estão os técnicos dele, está errando muito, está tendo muito problema, muita reclamação de cliente, e por aí vai, né? Aqui, a D, a E, a F e a G foi vetado. Nós já aprendemos, né? A H, consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem, o enfermeiro também pode fazer. Consulta de enfermagem, o enfermeiro pode fazer? Pode. Lá na assistência primária, né, no posto de saúde, quem colhe preventivo das mulheres é o enfermeiro, né? Quem faz uma primeira leitura do paciente é o enfermeiro. Então, o enfermeiro é o primeiro que faz, né? A gente chama de consulta de enfermagem. Ou seja, tem no código de ética que eu posso fazer consulta de enfermagem? Tem. Então, estou protegida? Estou. Prescrição da assistência de enfermagem. Uai, sabia que enfermeiro podia prescrever, não? Mas veja bem o que está escrito aqui. Prescrição da assistência de enfermagem. Eu posso prescrever algo que está para o paciente? Posso. Que está dentro da assistência de enfermagem. O que é assistência de enfermagem? Dona Maria, pode trocar o curativo dessa ferida aqui só uma vez por dia, ou um dia sim, um dia não, tá? Para o medicamento absorver bem, absorver direitinho. Isso é uma prescrição de enfermagem? É. Troca de curativo é uma assistência de enfermagem? É. Então, eu posso prescrever, Dona Maria,
senhora vai... nós vamos colocar um soro aí na senhora na veia, tá? Para a senhora hidratar mais. Enfermeiro pode fazer isso, gente? Hein, gente? Dormiram? Pode não, eu acho que não. Pode não. Tem Acho que 41 não, só se pessoas tiver online. prescrito pelo médico. Isso, parabéns. Eu espero que todo mundo esteja assistindo a aula, prestando atenção e entendendo, viu, gente? Isso mesmo. Por que que eu não posso, né, prescrever um soro? Porque o soro é medicamento. E isso, enfermagem nenhuma pode, nem eu, nem técnico, nem auxiliar, nem parteira, nem ninguém. Né? Então, eu não posso prescrever um soro. Professora, mas é só para hidratar, não vai fazer mal nenhum. Para qualquer pessoa, nunca o soro vai fazer mal, concordo com você, mas no código de ética eu não posso, porque soro é considerado medicamento. Então, eu não posso. Então, eu posso prescrever algo que é cuidados dentro dos cuidados de enfermagem, tá? Isso aqui, gente, acontece muito, não é em hospital, isso acontece em posto de saúde, né? JL, cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. Eu posso prestar meus cuidados diretos no paciente grave com risco de vida? Posso, porque eu estudei, né, ao nível de que eu posso prestar assistência no paciente grave, né, com risco de vida. M, cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exigem conhecimento de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. Isso também é do enfermeiro. Terceiro, como integrante da equipe de saúde. Então, eu, Isabela, faço parte aí da equipe de saúde. Por exemplo, uma equipe de PSF. Letra A, eu tenho a participação do planejamento, da execução e da avaliação do programa de saúde. Vocês vão aprender isso. O que é programa de saúde, geralmente? É o PSF. Vocês vão ter uma disciplina só sobre isso, depois, mais para frente, tá? Programa de Saúde da Família. Então, eu posso ser integrante de um PSF? Posso, porque eu tenho informação e estudo suficiente que eu posso fazer parte de uma equipe de programa de saúde da família, né? Eu posso participar do planejamento daquelas famílias, o que que a gente vai programar para aquela criança que está desnutrida, para aquela senhora que está com alguma doença, para aquele senhor que está cheio de doenças crônicas? Posso. Eu posso executar esse planejamento? Posso. Eu posso fazer uma avaliação do paciente, eu posso fazer uma avaliação dessa programação? Posso, porque eu tenho, né, competência suficiente para poder falar sobre todas essas questões aí, né? Assim, não, para a dona Maria não vai ser bom essa linha de cuidado por causa disso, 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 disso. Letra B, posso participação na elaboração, execução e avaliação dos planos de assistência de saúde? Posso, né? É o que a gente chama de trabalho interdisciplinar, multiprofissional, desculpa, multiprofissionais. O que são uma equipe multiprofissionais? É uma equipe que eu vou tratar de um paciente, mas eu preciso do médico, do enfermeiro, do nutricionista, do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo. Eu preciso de toda essa equipe multiprofissional. São vários profissionais com formações diferentes, mas que vão atuar todos no mesmo paciente. Porque o trabalho da fonoaudióloga, o médico não faz. O trabalho da enfermagem, que é o banho, que é a assistência, né, de enfermagem, que é o medicamento toda hora, que é isso toda hora, o fonoaudiólogo não vai fazer porque não sabe de medicação, né? E por aí vai. Então, eu posso participar da elaboração, né, dessa assistência? Posso. É só eu ela, quando fala em elaboração, são várias pessoas que estão elaborando o cuidado de um técnico, de um paciente. Então, eu também posso fazer parte, porque eu tenho competência suficiente para poder falar sobre aquilo, né? Letra C, prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública em rotina aprovada pela instituição de saúde. Tem alguns medicamentos que a enfermagem pode prescrever? Tem, são raríssimos, tá? A professora de farmácia deve ir. Mas isso aqui é enfermeiro, tá, gente? Superior. Então, tem alguns medicamentos que ela pode prescrever? Pode. Então, tem que ter todo um link, né? Tem que estar no código de ética, tem que estar lá na saúde pública, porque na hora que aquela pessoa lá, que a gente tira os remédios lá da Secretaria de Saúde, né? Ali na Avenida do Contorno, que passa na televisão todo dia, os outros lá na fila,
Quando bateu uma prescrição lá que quem assinou foi enfermeira e carimbou, a pessoa que recebeu, às vezes, tem que entender disso, que a enfermagem pode prescrever aquele medicamento, tá? Porque senão... Professor, Oi, aqui, bom dia, Vanusa. bom dia. A enfermagem, ela pode fazer a aspiração no paciente? Aspiração? Aí eu vou deixar para a professora de OPT te falar. Não, eu sei, é porque ela até comentou, só que no dia não deu para me perguntar a ela, entendeu? Isso está falando aí os direitos da gente, os deveres, aí aí surgiu essa dúvida, entendeu? Porque Aquela aspiração de secreção, que é aquela secreção da traqueostomia bem do lado de fora, a enfermagem pode fazer. Tem outros tipos de aspiração que a técnica de enfermagem não pode fazer. Tá, é porque eu vejo fazendo só os... Fala ele. Médico, que profissão que... É físio, só os físio fazendo, Tá. entendeu? Não, o técnico de enfermagem também pode, porque eu não tenho fisioterapeuta no meu setor inteiro, o fisioterapeuta é um para o hospital inteiro. Como que eu vou esperar o paciente cheio de secreção lá, morrendo, sufocado, esperando o fisioterapeuta? Aí Tá. tem, entendeu? Tem aspirações nunca que vi, você não entendeu? pode e tem outras que você pode, né? Tem alguns procedimentos que você pode, tem outras que são mais invasivas, né? Vai mais por dentro do paciente que você não pode, Tá. tá? Então, tá. É porque eu nunca vi, por isso que surgiu essa dúvida. Entendi. Eu vejo o terapeuta fazendo. Mas isso é um dos cuidados mais importantes de um fisioterapeuta mesmo, mas a gente não tem um hospital assim, fisioterapeuta reviria, não. Qual que eu parei? Esqueci. Participação da elaboração, prescrição, participação em projetos. Acho que foi isso, né? A letra D. Deixa eu só olhar o chat aqui se tem alguma pergunta. Falei que ia cair, vai cair agora. É possível o técnico de enfermagem fazer curso de parteira e trabalhar nos dois cargos? Sim, mas a meu ver acho desnecessário. Porque você já vai ter um curso muito superior do que o parteiro. Vanessa, pois é, por isso que eu mesmo, alguns técnicos falaram que tiveram que fazer... tá, só tem essa. Porque vai cair daqui a poucos segundos. Então, a gente vai voltar na letra D, tá? Participação em projetos de construção ou reforma de unidade de internação. Por que o enfermeiro participa dessa reforma, a construção de uma unidade de internação? Porque tem alguns requisitos que são particulares de uma unidade de internação. A parede tem que ser de tinta que é limpável, que é removível as coisas. Então, tem uma série de requisitos. Por quê? Porque se cai sangue na parede, a menina tem que conseguir limpar. Então, tem algumas legislações que o enfermeiro entende que na hora dessa construção ela vai poder ajudar, né? Porque desde a construção a gente já avisa essas questões para construir direitinho, né? E depois um passo a passo, como é que nós vamos fazer? E a letra E, prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis